Olá, Brasil! Dormir bem é uma dádiva e uma boa noite de sono faz muito bem para a saúde. Mas é cada vez maior o número de pessoas que estão dormindo mal e sofrendo as consequências na sua saúde devido a um sono de má qualidade. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre os principais distúrbios do sono e o que fazer para se ter uma boa noite de sono repousante. Eu sou Álvaro Cruz e o Cabeça para Cima está no ar. Para conversar sobre os principais distúrbios do sono, nós recebemos aqui o endocrinologista Álvaro Luiz Gomes Afonso, que é especialista em sono. Sejam bem-vindos ao Cabeça para Cima de hoje. Uma pesquisa demonstra que cerca de 30% da população brasileira sofre com algum tipo de distúrbio do sono. De que forma nós poderíamos classificar esses chamados distúrbios do sono? Bom, em primeiro lugar, vamos esclarecer uma coisa. O assunto mais importante que existe hoje em medicina é justamente o sono. Por quê? A pergunta, mas é endocrinologista, vem falar de sono? Isso aqui é uma glândula, é o cérebro. Tudo que acontece durante o sono acontece aqui. E quando a gente diz assim, se a pessoa tem um bom sono ou se tem um sono ruim, vamos falar do que acontece enquanto ela está dormindo nesta glândula, que é chamada de cérebro. Então, os transtornos do sono, que na realidade são mais de 100, eles acometem não é 30% da população, eles acometem mais do que 80% da população. Agora, alguns especificamente já chegam a 35% da população. Então, a coisa mais importante em medicina hoje é sono. Porque é durante o sono que a gente forma a memória, é durante o sono que existe a cura, é durante o sono que há a regeneração de todos os tecidos, é durante o sono que ocorre o aprendizado, é durante o sono que há a formação de anticorpos e a defesa do organismo, durante o sangue que a gente emagrece durante o sono, muita gente não consegue emagrecer. Durante o sono que são produzidas as substâncias que tiram a fome e muitas pessoas se queixam muito que tem uma fome incontrolável, e é durante o sono que a gente desinflama. E a maioria das doenças em medicina são inflamatórias e causadas por problemas que acontecem nesta glândula durante o sono. Ou seja, as pessoas pensam que dormir é tão somente uma questão da gente recuperar o nosso organismo, as nossas forças para enfrentar o dia que se segue, quando, na verdade, o sono tem uma fundamental importância em tudo isso que o senhor colocou. Por exemplo, o senhor mencionou a questão da memória e do aprendizado. Tem muito estudante aí virando à noite, perde o sono totalmente, porque prejudica, porque fica estudando na véspera da prova e, na verdade, vai fazer uma péssima prova, porque não teve condição não dormiu, não assimilou nada, não fez associação devida. E é uma coisa muito interessante, vamos falar desse estudante, à medida que ele não tem um sono de qualidade, nem em relação a tempo em qualidade, ele produz umas substâncias inflamatórias. Essas substâncias inflamatórias, quando existe um mal dormir, elas inflamam todas as células e todos os tecidos do organismo, inclusive o cérebro. Então ele perde autoestima, perde concentração, perde atenção, perde criatividade, perde motivação, perde fôlego. Para quem quer fazer concurso público, ou quem quer fazer vestibular, ou quem quiser ter sucesso acadêmico ou sucesso profissional, precisa entender que o maior patrimônio de saúde é o sono. E dormir bem não é você desabar numa cama e hibernar, que é diferente de dormir. Não é você chegar exausto ou ficar vendo televisão até exaustão e dormir, achando que as funções do sono, como, por exemplo, relaxar a musculatura, repor a energia, transformar a gordura em músculo, transformar os alimentos em fibras elásticas, em fibras de sustentação, desinflamar o organismo. É nesse período. O sono é o período que é fundamental para a recuperação da vida. É só ver um bebezinho, quando ele nasce e ele está pequenininho, quantas horas ele dorme? A maior parte do tempo. A maior parte do tempo. Agora, doutor Álvaro, tem muita gente que dorme com remédio. Pensa o seguinte, eu durmo bem, eu durmo com remédio. Dormir com remédio é dormir bem?
Álvaro, antes de responder essa pergunta, eu gostaria de Por favor, fique à vontade. Uma coisa importantíssima que tudo que for para a gente dormir bem pode falar. Existe um exame que estuda o que está acontecendo com o cérebro enquanto nós estamos dormindo. Polissonografia. É chamado de polissonografia respiratória e neurológica. Se esse exame é um exame bem feito e se a pessoa é uma pessoa treinada, uma pessoa experiente, ela consegue pegar aqueles 100 transtornos de sono, que na realidade existem alguns que se repetem, desses 100, talvez 4 se repitam, o restante é mais raro. E aí você consegue, com esse exame bem feito, você dizer se a pessoa dorme, se ela hiberna ou se ela estiva igual o mosquito da dengue. Aí a gente enfoca o tratamento medicamentoso e a higiene do sono e o tratamento psicoemocional tranquilamente, que aí a gente sabe quanto é biológico, quanto é psicoemocional, quanto é social, embora a gente não possa separar nada. Agora, gostaria, Álvaro, de aproveitar essa oportunidade e dizer para as pessoas, se o exame é bem feito, inclusive para os convênios entenderem o quanto é importante esse exame. Se o exame é bem feito e bem analisado, você ali tem um GPS. Aí você diz, olha, você está deprimido por uma coisa biológica e você tem que tratar biologicamente, psicologicamente e socialmente. Não vai ser só tratar de um jeito. Agora, se é uma coisa de ambiência, ambiência de trabalho, ambiência familiar, esse exame também mostra. Aí você vai encaminhar para um tratamento psicológico. O estímulo externo causando a doença. Exatamente, porque o sono que nós temos, ele vem de outras épocas, quando não existia luz, quando não existia uma sociedade competitiva, quando não existia a quantidade de estímulos que a gente está submetido. Então, os nossos genes, eles estavam adaptados para outros ambientes. Por isso que existem tantas pessoas com problemas de sono. Mas é uma questão da gente conhecer e da gente se adequar, porque estresse significa falta de adaptação a estímulos ambientais. Então, esse seu programa cria um ambiente de aprendizado para a gente poder mostrar às pessoas que é diferente dormir bem de desabar. Que eu digo que são os escombros que caem de noite. Pois é, e essas pessoas, então, que dormem à base de remédio, o sono delas tem qualidade? Não, sabe por quê? Esse exame que eu estou falando, a polissonografia, ela não era feita. Era apenas uma elite que podia fazer esse exame. Porque era um exame caro e os médicos... passa a noite cheio de fiozinho, e os médicos também cobravam muito caro. Sebastião já fez. Com o advento dos convênios permitirem a realização da polissonografia, ela se tornou uma coisa que mostrou uma realidade totalmente diferente. Acreditava-se que 3% das pessoas tinham apneia do sono, como o Sebastião, 3%. Hoje, a Sociedade de Medicina do Sono calcula, pelo último rastreamento, que 38% da população tem apneia do sono. Quando o sono é fragmentado, ele não tem qualidade, existe a liberação de umas substâncias químicas que elas envelhecem, a gente chama, oxidam todo o corpo. Então, cabelo, o próprio cérebro, a tireoide, por exemplo, que é uma glândula que hoje todo mundo quase tem problema, ela começa a perder a elasticidade, começa a formar cicatrizes, o fígado fica gorduroso, o pâncreas começa a perder uma quantidade enorme de insulina, daí a quantidade de pessoas que têm diabetes na nossa população, a obesidade, que é considerada uma doença inflamatória sistêmica, e tem uma coisa até muito interessante, que eu aproveito aqui para falar, que pode motivar o povo masculino a tratar o sono, que existe o envelhecimento também do órgão sexual masculino. Porque essas substâncias inflamatórias, elas quebram o que a gente é formado, o colágeno, a elastina. Então, na realidade, o Sebastião, ele tinha queixas de um envelhecimento, de uma perda de energia. E isso é que faz o endocrinologista ter que se interessar por sono. Porque quem dorme mal, envelhece precocemente.